Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Gente, vocês não sabem o que eu vim aprontar aqui hoje. Pra quem não sabe, o Gaelzinho fez aniversário dia 7 agora de setembro e a gente resolveu fazer uma festinha pra ele. Ele ali. Não é, Gael? Não vai ter festinha pra você? Não vai? E aí, gente, o que acontece? Eu, né, com essa cabeça doida, eu resolvi fazer tudo da festa. Tudo assim, né, gente? Também não vai ser festão, a gente vai fazer só uma coisinha simples pra comemorar mesmo. Mas eu não encontro por aqui de jeito nenhum coisas de festa assim, igual no Brasil, que tem aquelas casas de festa, que tem temas específicos. Até hoje eu nunca vi por aqui. O máximo que eu achei foi em loja de chinês, sabe? Mas os temas são bem simples, é sempre futebol e tem uns negocinhos de ursinho lá, azul, um rosa. Só isso, em todos. Eu já fui em uns 3 chineses e era tudo assim. E aí, né, eu, louca como sempre, eu gosto de inventar uma ideia, resolvi fazer o tema, né, eu mesma. Eu vou mostrar pra vocês como é que tá ficando. O tema que a gente escolheu vai ser do Mundo Bita, né? Assim, o Gaelzinho, ele não assiste muito o desenho, né, ainda. A gente não costuma botar ele pra assistir. A gente tenta evitar ao máximo o uso de telas com ele, né? Então, ele nunca viu outros desenhos e até mesmo o Mundo Bita ele viu poucas vezes, porque era mais quando às vezes eu precisava tomar um banho, né? Quando ele estava mais novo. Porque agora eu já deixo ele brincando e ele fica quietinho. Mas quando ele era mais novinho, eu deixava sempre passando no computador ou na TV, ia tomar um banho e ele ficava assistindo. E ele gosta bastante, porque ele fica bem animado quando escuta as musiquinhas, né? E no dia a dia também eu fico cantando as musiquinhas com ele, então ele reconhece bem, né? E aí eu resolvi fazer desse tema, até porque eu tava vendo na internet, né? Porque eu fiz o molde, tudinho, fiz com EVA e tava me parecendo bem fácil o desenho, então eu peguei e aproveitei o embalo. Vou mostrar pra vocês como é que ficou. E aí, gente, esses daqui foram os moldes que eu utilizei. Eu peguei eles, né, na internet. Eu colocava uma folha assim na frente da tela e ia desenhando, né? Bem de leve, né, gente, para não estragar a tela. E também, tá vendo que eles são bem grandinhos e às vezes não dava em uma folha. Então eu fazia pequeno mesmo e aí na hora de passar pro EVA, eu fazia ele maiorzinho. E aí, depois dos moldes prontos, eu passei tudo pro EVA, fazia o corte, a colagem dos personagens. E foi assim, nessa parte aí eu estava vendo mais ou menos como eu colocaria na parede. E foi isso, gente, é assim que eu fiz o tema. E aí, não satisfeita com a doideira do tema, resolvi fazer um bolo. Gente, eu nunca fiz bolo assim pra festa, né? Já fiz bolo, claro, mas eu nunca fiz bolo pra festa na minha vida. E aí o primeiro que eu resolvo fazer é na festa do meu filho, olha só. Eu tô me achando a boleira, eu comprei um monte de coisas e vamos ver se vai dar certo. Agora eu vou começar lá a etapa do bolo. Vamos, Léo? Meu amigão aqui, ó, eu espero que me ajude, né, Gael? Tem que ficar quietinho, ó, tem que ficar quietinho pra mamãe fazer o bolo do Gael. E aí eu comecei a fazer aqui o recheio. Eu coloquei uma lata de leite condensado com 2 de creme de leite. Eu coloco 2 de creme de leite para não ficar muito doce. E aí, para saber o ponto do recheio, eu vou jogando assim, ó. E aí tá vendo que vai formando um montinho e ele demora para se desfazer? Então esse é o ponto. E aí antes de colocar a fruta, né, o morango, eu vou colocar essa geleia aqui, esse doce de morango, que é para intensificar o sabor de morango, né? Porque eu acho que com a fruta você só sente o gosto mesmo quando você come o pedaço da fruta. O doce em si não fica com tanto gosto. E aí eu vou colocar esse aqui para ver se fica legal.
Decidi colocar o morango agora porque meu medo é desse recheio ele engrossar um pouco e aí depois eu não conseguir mexer tanto. Então vou misturar logo agora. Juntei o morango no recheio e aí eu resolvi colocar um pouco de corante vermelho para ver se abria um pouquinho essa cor, mas acabou que não deu muito certo porque como esse recheio estava bem quente e aí conforme eu ia mexendo, o morango parecia que estava se desfazendo. Então eu coloquei bem pouquinho mesmo. Coloquei esse plástico aqui, agora eu vou esperar esse recheio esfriar. Esse plástico a gente coloca para não deixar formar aquela películazinha, não ficar endurecida em cima. E aí eu comprei essas duas massas de pão de ló, essa aqui e essa aqui. E vou tentar cortar ela para passar o recheio no meio. Eu vou lavar minha mão aqui que eu tava mexendo na câmera e depois eu começo. E aí eu comecei medindo aí mais ou menos a espessura de 2 dedos para fazer o corte no bolo, né, pra gente estar colocando o recheio. E aí eu fui com bastante cuidado, né, gente, porque eu não tenho habilidade para cortar bolo, nunca cortei bolo assim. E aí, como o bolo ainda estava bem leve, eu fui girando o próprio prato, né? Porque o pessoal costuma usar aquela bailarina, mas aí eu consegui girar aqui o prato e até que deu certo. Pronto, bolo cortado. Aqui o medo estava grande de puxar o bolo e ele se partir, mas no final deu certo. E olha só, o bolo não quebrou. Essa massa é muito boa, gente. Eu gostei muito dela, porque se fosse um bolo meu já teria partido. Agora eu já cortei todos os bolos e aí eu coloquei um em cima do outro para eu saber mais ou menos o tamanho que eles estavam. E aí vocês estão vendo aqui que essa parte ela ficou maior em cima, então eu vou precisar acertar essas laterais do bolo. Gente, nessa parte eu fiz com bastante cuidado, porque como eu disse para vocês, eu não tenho experiência nenhuma cortando bolo, fazendo bolo. Então eu acelerei o vídeo para não ficar grande, mas eu fiz com bastante cuidado, eu tirei bem pouquinho e aí depois vocês vão ver que eu medi e vi que ainda estava faltando alguma parte. Voltei, cortei mais um pouco. Dessa maneira era mais difícil eu errar. E aí eu precisei tirar daqui também, porque como esse é o topo do bolo, então essa parte ela é meio curvada, né? E aí para ficar bem niveladinho eu tive que tirar da parte de cima também. E aí como vocês podem ver, um dos bolos quebrou, né? E aí eu vi que não é bom colocar ele nem na base nem no topo. Então vou ter que colocar esse outro aqui por cima dele. E como vocês podem ver, esse aqui é uma base, uma das bases, né? Tá vendo que ela é maior e ela também é mais pesada. Se eu tivesse percebido antes, eu teria colocado ela junto com a outra base, porque ele é bem pesadinho mesmo. Então isso poderia fazer o bolo cair, tombar pelo peso, né, em cima. Mas até que deu tudo certo. Eu tô aqui com leite condensado e água. E eu vou molhando o bolo. Aí, gente, eles falam, né? Eu passei uma semana vendo um vídeo de bolo. Então, quando eu falar eles, assim, é as pessoas dos vídeos. Mas aí, eu vi que não é bom você molhar muito, né? Quando você não conhece a massa. Como se eu conhecesse, não faria nenhuma diferença também.
Eu tô saindo molhando tudo. Agora, eu vim colocando um recheio, né, gente? Ontem esse recheio que tava parecendo que tinha desandado. Aí eu resolvi colocar ele na geladeira, né, pra ver se ele pega mais uma consistênciazinha. Acho que foi devido ao morango, porque ele solta água, né? Então isso pode ter mudado um pouco o ponto do recheio. E aí eu fui espalhando o recheio, um pouco perdida, porque eu não sabia qual a quantidade ideal colocar. E nessa camada aqui eu teria colocado um pouco menos, porque dá pra vocês verem aí que ela ficou saindo um pouco da borda. E aqui dá pra vocês verem que eu usei a própria sobra do bolo, aquela parte que eu cortei, pra preencher aqui o furo. Gente, eu tô achando que essa quantidade aqui não vai dar para mais 2 camadas. No caso, eu tenho que colocar aqui, vir mais uma camada e mais uma camada de recheio. Eu acho que não vai dar. E aí eu resolvi utilizar esse doce que eu tinha preparado antes, que era para fazer o docinho. E aí eu coloquei nessa camada aqui, porque eu tava achando que realmente não daria aquele recheio ali pro bolo. Eu acabei não utilizando o beijinho todo, porque eu fiquei com medo de ficar muito doce. E acabou que essa camada ficou mais fina do que a outra. Aí, gente, agora que vem a parte brava. Comprei essas folhas aqui de acetato, só que parece que a minha é muito fina. Nos vídeos que eu vi parecia ser mais grossa. E ela é pequena, tá vendo? Vou ter que emendar uma na outra pra tentar envolver o bolo assim, pra deixar ele mais prensadinho. E aí eu vou colar aqui com fita. Eu precisei emendar mais uma folha de acetato. Mas se tivesse uma outra pessoa para ajudar, acho que ficaria melhor, porque aí daria para uma segurar e a outra ir puxando. Foi trabalhoso, mas eu consegui. E aí aqui no final eu coloquei uma fita para colar elas. E aí eu coloquei esse plástico por cima do bolo, porque eu vou levar ele para a geladeira por pelo menos 4 horas. E aí para não ressecar a gente coloca esse plástico. E foi nessa etapa que tudo começou a desandar. O bolo ficou lá por 4 horas na geladeira. E a ideia era fazer aquela cobertura de chantilly. Mas acontece que eu não tenho batedeira, então me veio a brilhante ideia, péssima, né? Na verdade, a péssima ideia de usar esse chantilly de latinha, né? Que a gente compra já pronto. E aí eu comecei a passar ele pelo bolo e comecei a notar que ele estava ficando meio mole. Ele estava começando a derreter um pouco no bolo. Coloquei ele na geladeira para ver se ele pegava, né, mais alguma consistência, mas não deu certo. Então começou a bater o desespero, porque já estava quase na hora da festa e ainda não estava com o bolo pronto. E aí eu demonstrando meu desespero mais uma vez, indignada que o chantilly não deu certo, porque ele ficou muito líquido. E aí começou a derreter, e então eu decidi fazer uma calda de chocolate, coloquei na geladeira para dar tempo de esfriar mais rápido e joguei por cima do bolo. Agora eu vou mostrar como ficou. Dá uma olhada nessa bagunça, gente. Vocês imaginem meu desespero. Não foi desse jeito que eu idealizei o bolo, nem era pra ser de chocolate, mas teve que ser na hora. E aí eu tava desesperada já não tava conseguindo fazer nada certo. E aí comecei a alisar o bolo, também não tava dando certo. E aí eu tive ideia de jogar esse coco pra dar uma disfarçada nele. E no final deu tudo certo. Vou deixar umas fotos aí do dia para vocês verem. O Gaelzinho ficou bem feliz. Ele ainda não entende muita coisa, né? Mas se tiver muita gente, se tiver criança, ele já fica bem animado. E olha só que legal, eu ainda consegui aproveitar esse painelzinho para tirar umas fotos do Gael no outro dia. Vim falar da minha experiência com o bolo, né? A festa do Galzinho foi ontem. Gente, o bolo ficou gostoso. Mas aquela camada que eu precisei fazer de chocolate, porque não deu certo, né, com o chantilly, eu acho que eu exagerei nela, né, ficou muito grossa. E aí isso deixou o bolo um pouco enjoativo, mas ficou gostoso na mesma. E
Graças a Deus sobrou só um pouquinho do bolo, né? Porque isso eu não ia aguentar comer aquilo tudo, não. Mas no geral eu acho que ficou bom. Eu só colocaria menos chocolate, né? Se por acaso eu fizesse um outro bolo que eu não vou mais fazer, gente. Valorize quem faz bolo, hein? Porque não é coisa fácil, não. Eu quis me aventurar, me arriscar e já decidi que eu não faço mais bolo, não. Tô brincando, de repente eu até faço sim. Eu gosto dessas coisas de preparar as coisas, tá? E ver o resultado final. Eu gosto. Foi por isso também a ideia de fazer o temazinho, eu mesma. Porque eu gosto desse tipo de coisa, embora dê trabalho, né? Mas é muito satisfatório, né? No final, ainda mais quando a gente mesmo que fez. Não sei, eu gosto dessas coisas. Mas, no geral, o bolo ficou bom, todo mundo gostou, pelo menos todo mundo falou que gostou, né? Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Gente, deixa um like aí, hein? Foi trabalhoso fazer tudo isso, fazer as coisas e ainda gravar. Então, já deixa seu like aí, comenta. Se você tem alguma sugestão de vídeo que a gente possa estar fazendo aqui no canal. E é isso.